esse texto chamado Trabalho Feminino. E nessa pesquisa eu descobri que se tratava da mulher Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos, uma mulher inserida na alta elite paulistana, que se denominava escritora, jornalista e feminista brasileira. Ela escreveu dentre mais de 20 obras e foi muito aclamada pelo trabalho chamado Enervadas. Inclusive, deixo a indicação a vocês, eu fiquei muito curiosa para ler esse livro ao estudar sobre Crisantemo. Ela era vista como uma filósofa, uma feminista moderna, porque naquela época uma mulher inserida nos anos 1900, que se prestava a escrever com a maturidade e a independência, a eloquência que ela se portava nas suas publicações, era considerada como uma histérica, né? E nos seus livros ela tratava muito das questões que atravessavam a elite paulistana à época, que eram mulheres que se viam desafiadas no exercício da sua sexualidade, de modo liberal, da sua independência, e por muitas vezes faziam o uso de drogas, inclusive, né? E no livro ela retrata várias personagens que possivelmente eram amigas de sua convivência e que ela trazia esse contexto da forte repressão moral, porque existia um forte moralismo, como retratado pela Mariana, e uma forte repressão sexual da mulher à época. Por que eu fiz toda essa contextualização? Né? Para vocês entenderem como brota essa fonte o trabalho feminino. A autora desse trabalho era uma forte crítica acerca da situação e da condição feminina à época. Né? Eu tenho também algumas considerações ao final, depois de falar do texto. O texto foi publicado na revista Feminina, uma revista lançada aos anos 1920, teve circulação entre 1915 e 1936. E aí eu gostaria de pontuar aqui que a essa época do Belle Époque existia, como vocês sabem, são todas historiadoras já no mestrado e tudo, mas eu gostaria de pontuar essa contextualização, né? Era marcada pela melhoria dos transportes públicos de massa, como trens, navios a vapor, ou individuais, porque já existiam os táxis à época, né? A tecnologia de telecomunicações, com o advento do telefone, do telégrafo, e a substituição da iluminação a gás pela iluminação elétrica. Na cultura, marcada pela multiplicidade de livrarias, salas de concertos, saraus, não é isso? E entre 1907 e 1917, houveram as grandes greves operárias ou os movimentos paredistas, isso levando em consideração a grande massa operária à época. Então, o que Madame Crisantemo falava no trabalho feminino? Ela trazia uma crítica, porque a época era muito crescente a luta pelas mulheres no direito ao voto, né? E ela dizia assim, desdenho da luta pelo voto, né? Por que ela trazia dessa forma? Porque ela não entendia como que as mulheres poderiam exercer um direito, uma representação passiva política, se ela não era considerada como sujeito para a guarda dos direitos dela enquanto sujeito, até mesmo dentro do mercado de trabalho. Ela dizia que a mulher era invisibilizada, inferiorizada, não entendia por que o trabalho feminino era remunerado, recompensado em uma proporção bem menor do que a dos homens, por que a mulher deveria receber menos, ou seja, naquela época ela já retratava acerca da diferença salarial, né, entre o exercício do trabalho, mesmo a mulher fazendo o mesmo trabalho que o homem, recebia salários menores. E ela criticava o fato de essas mulheres estarem desenvolvendo esses trabalhos com tanta energia, com tanto vigor, para trazer o seu próprio sustento,
e esse sustento não era recompensado na devida proporção dessa energia despendida. Então, nós vivíamos a essa época operar em que os trabalhadores exerciam trabalhos de 12 a 16 a 18 horas no dia e recebiam salários baixos, e por isso essa grande efervescência nos movimentos paredistas, né, na busca desses direitos. E qual que era, então, o direito da mulher, né, nesse contexto, à época? Né? Eu pesquisei e vislumbrei que quando Crisantemo escreve o trabalho feminino, eram parquíssimas as legislações que protegiam a mulher no mercado de trabalho. E as fontes que dizem que, além dessas legislações serem muito poucas, serem mínimas, elas muitas vezes eram ignoradas pelas indústrias, ainda não eram seguidas, existiam apenas de forma figurativa. Sim, já estou encerrando, Vanilla. E aí eu gostaria só de ler o finalzinho da fonte aqui, que eu acho que é muito importante, para que nós possamos vislumbrar o espírito que ela escreve à época, né? Acerca dessa questão da mulher em seu direito ao trabalho. Só um minutinho. Já estou encerrando. Quero só pontuar essa questão do texto, que ela é muito importante, esse final. Ela diz assim, que apesar de toda a crítica que ela faz um ode às mulheres que todos os dias se desprendem, né? E no final ela fala assim: também não invejem, não contemplem com demasiada tristeza o bando alegre daquelas que não necessitam de trabalhar para obter o pão. Tenho a certeza de que estas lutam e anseiam por outras coisas, por outros ideais que talvez nunca realizem. A natureza humana palpita sempre, vibra continuamente, sofre intensamente por isso ou por aquilo, até que a morte faz parar para a eternidade todo esse palpitar, toda essa vibração, todo esse sofrer. Esperem também pelo resultado dos esforços da sua infatigabilidade. Dias virá em que a sociedade terá de contar com a mulher de outra maneira, que não como boneca de vitrine, e fará leis que a protejam, que a imponham e que recompensem realmente a atividade, a energia e a coragem por ela despendidas. Os salários serão aumentados e o respeito e a admiração entrarão nos peitos dessa nova geração, que terá sido testemunha ocular do trabalho e da capacidade das mães e das irmãs. Então, o texto dela, apesar de tratar desse cenário no mercado de trabalho em que a mulher está se inserindo de forma mais vigorosa e mais evidente, ela também não deixa de tratar da disputa de classe, da diferença de mulheres e das diferentes classes de mulheres inseridas em todos os âmbitos e enfrentando dificuldades independente da classe em que esteja. Apesar de ela ser uma escritora da elite paulistana, ela também vislumbrava que existiam mulheres em dificuldades e que, até por não conseguir bons postos de trabalho, boas recompensas por esse dispêndio de trabalho, deixavam, ela diz assim, abandonavam a estrada virtuosa do dever e da virtude, ou seja, se entregavam à prostituição ou aos trabalhos de menor escala, de um arcabouço moral tão menor, para que pudessem se sustentar, para que pudessem ter a dignidade do pão de cada dia. Então, é nesse contexto que Crisantemo está inserida, e essa crítica que ela faz é extremamente importante à época, de muita efervescência em relação aos direitos de todos os trabalhadores, principalmente das mulheres, e nós só vemos o advento da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho, que eram todas esparsas à época, em 1943, então 20 anos depois da escrita de O Trabalho Feminino, né? Então, eu espero que eu tenha sido objetiva, tenha tratado os principais pontos do texto e agradeço a oportunidade de participar dessa relatoria. Muito obrigada e passo a palavra à Vanilda. Ninguém me ouve, né? A próxima é a Tainá, eu já passo direto a palavra, por gentileza.
Obrigada, boa tarde, meninas, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Tainá Santos, sou bacharel em Direito, pós-graduanda em 3 pós-graduações na área de Direito Internacional, Relações Internacionais. Estou muito feliz por fazer essa relatoria. Moro no Rio de Janeiro, né? E me foi solicitado que eu fizesse essa relatoria. O artigo se chama O Caso da Creche, de autoria da Flúvia Rosenberg, da Fundação Getúlio Vargas, é psicóloga, feminista, pesquisadora de educação, mãe de 2 filhos. E esse texto foi publicado no Caderno de Pesquisa de São Paulo, em novembro de 84, e também foi apresentado na reunião do IPSA, que é a International Political Science Association, realizada em outubro de 84, em Sófia, Bulgária. Então, vou relatar aqui para vocês alguns pontos que me chamaram a atenção nesse artigo, né? Que, como o próprio título fala, é sobre o direito que as mães trabalhadoras têm à creche para os seus filhos. Então, a autora ela inicia falando que a instituição da creche passou por vários ciclos sucessivos de expansão e retraimento, devido à evolução da sociedade, né? E os momentos históricos. Diferentemente da escola, né? A escola padrão, que tem apresentado uma evolução constante até os dias de hoje. Vou falar para vocês agora alguns pontos problemáticos, né, nessa questão de creche à época da escritura deste artigo. Então, o primeiro ponto a ser analisado era o baixo número de creches, em acordo com a demanda de alunos, né, de 0 a 6 anos. Era muito baixo. O segundo fator é que a sociedade encarava a creche como uma substituta da mãe, acarretando na desvalorização e não reconhecimento dos próprios trabalhadores da área da educação, como professores, diretores, adjuntos. E a creche, na época, era percebida pela sociedade como uma usurpadora ou uma competidora no papel da mãe para a criação dos seus filhos. Um terceiro problema, que na verdade engloba vários com a questão estatal, era a verba destinada, a previsão de expansão de vagas e criação de serviços indispensáveis para essa área, como o curso de formação para os trabalhadores da creche, eram insuficientes e eram quase que deixados totalmente de lado pelo Estado, formando um ciclo vicioso. Como os recursos não vinham, os professores não tinham formação adequada, o serviço não era, como eu posso dizer, deixava a desejar, né? Porque como os trabalhadores da creche não tinham uma formação adequada, eles não sabiam resolver certas situações da demanda da creche. E um fato interessante, que eu não sabia, que a CLT é a única que legisla sobre a obrigatoriedade de creches no Brasil. É a única que fala que, sobre direitos trabalhistas, né, que as mães têm direito a pôr seus filhos na creche, sendo pública ou privada, não me importa. É um direito que lhes assiste. E todos esses fatores que eu já citei para vocês levam a sociedade, a maior parte da sociedade, a ver a creche como paliativo, não como auxiliar na educação e na formação das nossas crianças. A Fulvia fala muito que naquela época era uma luta árdua para que as mães pudessem conciliar a vida familiar e a vida pessoal. E sem o auxílio da creche tornava-se muito difícil. E como ela era paulistana, né? Ela fala nos 3 últimos tópicos do artigo sobre a situação das creches em São Paulo. Então, de início, surgiu para assistir e proteger os filhos das mulheres trabalhadoras, de todas as áreas do trabalho em que as mulheres estavam inseridas, né? E, assim como no resto do país, o número de vagas e de creches continuava insuficiente, como até hoje eu creio que ainda continua insuficiente. São muitas crianças para poucos educadores e poucas creches. Então, deveria haver essa conta devia fechar melhor, né? Claro que não vamos ter 100%,
oxalá não tivesse 100%, mas poderia ser muito melhor com o investimento do Estado, né? Creio que todos concordam comigo. E o último problema que eu quero chamar a atenção de vocês é que a expansão das creches a essa época, né, entre a década de 60, 70, 80, a época que a Fuga pesquisou, né, toda essa questão, só evoluía a passos muito, muito, como eu posso falar, a passos indesejáveis, né? Muito espaçados, não teve aquela movimentação que precisaria para atender a demanda da sociedade, né? Por pressão popular, porque se fosse pelos governantes da época, até porque a FUBA passou pela época da ditadura, estava quase, quando ela escreveu esse texto, estava quase acabando a ditadura, né? Então foi muita pressão, né? E os governantes permitiram negociações para o aumento do número de creches, da formação de professores, em áreas localizadas do estado de São Paulo. Não foi uma coisa que englobou todo o estado e que os outros estados do nosso Brasil adotaram. Foi uma coisa mais espaçada, parciais, atrapalhando a visão geral que todos os governantes do Brasil deveriam ter, né? E para daqui a pouco me encerrar as minhas palavras, ela fala um pouco aqui da luta para creches na década de 70 e 80. Ela fala muito aqui que houveram vários movimentos, né? Eu vou citar um deles, que é o movimento de mulheres para as creches. Elas fizeram várias manifestações, várias reuniões, tentaram se reunir com governantes para poder militar sobre essa questão, né, que é importantíssimo, porque sem auxílio das creches, como eu já havia dito antes, fica impossível as mães exercerem a plenitude do direito de serem o que elas quiserem, né? E ela fala também que até os dias atuais, né, na visão dela, e se torna muito atual, que até hoje é insuficiente toda essa questão de poder auxiliar as mães, né, batalhadoras, guerreiras, muitas vezes solteiras, mães solteiras de 2, 3 filhos, às vezes até mais, porque os pais simplesmente abandonam. E na minha visão, né, na minha concepção, esse texto foi muito, muito importante, apesar de eu não ser mãe ainda, mas me fez ter uma visão. Tenho primos na idade escolar, de creche, então agora eu vejo com mais clareza a dificuldade que todas as mães, né, guerreiras, enfrentam toda essa questão para poder matricular seus filhos ou na pública ou na particular, para poder exercer os dois lados, né, mãe e trabalhadora. Foi muito importante para mim essa relatoria, né? E me fez, assim, esse fim de semana foi muito bom poder estar estudando esse texto, né, da Fúvia. E é isso, da minha parte é só. Espero que nesses pouquíssimos minutos eu tenha passado o melhor que eu pudesse sobre o tema. Espero que todos tenham compreendido. Indico vocês lerem os textos da Fuga, são maravilhosos. Eu pude ler um pedacinho de alguns que eu pesquisei, tá bom? Da minha parte é só. Muito obrigada. Eu passo a palavra à Vanilda para começar os debates, né? Muito obrigada. Eu parabenizo as três relatoras, a Mariana, a Carla e a Tainá. As exposições foram brilhantes, muito bom mesmo. E sem mais delongas, não vou fazer comentários agora, eu acredito que depois a gente conversa, né? Já passo então a palavra às debatedoras. Estão as duas presentes, Thalita Gomes e Juliana Contel? Sim, então a palavra é de vocês. Fiquem à vontade, minutos e meio que cada uma tem disponível para o debate. Hoje eu estou com a tarefa chata de cortar quando está tudo muito bom. Mas a gente vai ter tempo depois. Tá? Obrigada e a palavra é de vocês. A gente tinha feito uma organização antes, acho que eu fiquei primeiro, né? Mariana, não sei. Tá. Vou começar aqui então, vou começar a marcar aqui, porque eu costumo falar demais. Então, gente, vou começar me apresentando. Meu nome é Thalita,
Atualmente, eu estou estudando sobre a conciliação da vida familiar e privada. E o direito do trabalho, ele é central na divisão, né, das funções, que seria o trabalho para o mercado e o trabalho que o ser humano realiza dentro de casa. E boa tarde a todas as pessoas, não falei. Boa tarde a todos vocês que estiveram aqui hoje. Espero trazer um pouquinho do que eu consegui captar que os autores e as autoras estavam querendo trazer nesses artigos. O artigo que eu fiquei responsável para apresentar e compartilhar aqui com vocês é o da historiadora Barbara Weinstein. Ela é uma americana que fez nesse artigo específico, que chama As Mulheres Trabalhadoras em São Paulo, de operárias não qualificadas a esposas profissionais, ela vem trabalhar duas questões centrais aos direitos das mulheres, que naquela época, né, que era essencial, que era a equiparação salarial dentro das fábricas. É algo que também está dentro do artigo das cigarreiras revoltosas e é bem presente, bem marcado naquela época, porque o direito ele não protegia as mulheres dentro das fábricas, não havia uma proibição da discriminação salarial, e o que causava o conflito, né, entre a classe operária. Os homens não ali dentro, né, gênero que eu vou falar, homens e mulheres, mas pode ser expandido a interpretação, eles, naquela época, se revoltavam contra essa discriminação que existia dentro das fábricas. Mas se você for ver o recorte, não houve uma união, né? É interessante observar isso, eu fico pensando. E também nas reivindicações de creches, por que é que a reivindicação de creches ela é algo concernente aos direitos das mulheres, não os direitos dos seres humanos em geral? Porque as crianças pequenas, elas precisam ser cuidadas. Nós não nascemos e somos independentes. A gente nasce e precisa ser cuidado. Então, quem está assumindo essa responsabilidade atualmente são as mulheres. E não só atualmente, né? Mas esse recorte histórico que esses artigos fazem, eles vão demonstrar que nós estamos lutando para quê? Para ver quem que vai assumir esse trabalho que a gente está fazendo, como que o Estado vai arcar. Essas são as nossas principais reivindicações, mas não deveriam ser só nossas. Nesse artigo da Weinstein, voltando ao artigo, né, ela retrata a experiência das mulheres trabalhadoras em São Paulo na época de 1910 e 1950. Como ela como ela constrói esse artigo? Ela vai até os históricos das reuniões do SESI, né, que desde aquela época promovia serviços sociais, assistenciais em São Paulo, e ela vai estudar como que estava essa organização das mulheres naquela época. E mostra como era marcante a idealização da mulher como dona de casa, e como as mulheres almejavam e viam nessa forma um status para elas, não viam o trabalho em si como algo digno, então, assim, entre aspas, né? Então, e o SESI reforçava isso. Então, é interessante analisar esse artigo para confrontar esses dois aspectos, que é a idealização ou romantização do trabalho da dona de casa, e o outro lado, a marginalização da mulher que trabalha. A desigualdade no acesso, ela mostra também um marcador interessante, que a maioria das mulheres que trabalhavam nas fábricas naquela época eram mulheres com menos de 22 anos. Então, além da feminização do trabalho, você vê que também a contratação era marcadamente de crianças, né? Porque ela faz esse recorte também. Então, além desses problemas relacionados ao trabalho infantil, ela vai falar das disparidades salariais e o que o direito estava naquela época protegendo, né? Porque a mulher, ela via naquele trabalho, naquela forma de trabalho dela, como algo suplementar, porque ainda o direito amparava naquela época o androcentrismo do salário familiar. O que é isso? É a visão do homem ganha-pão e da mulher como dona de casa. A mulher dona de casa, ela está ali só para complementar a renda. E o interessante, se a gente for olhar atualmente, com a desvalorização, né, dos direitos trabalhistas, o que o direito está protegendo hoje? Será que não é na mesma formatação de dois trabalhadores no ambiente familiar pelo preço de um?
com a desvalorização que nós tivemos, com a perca, né, de várias proteções que a gente tinha, será que o direito agora não está flexibilizando para abarcar e ainda com um rótulo de igualdade? Essas são as principais questões que o artigo traz para quem tiver interesse de ler. E na minha leitura, o que eu senti falta no artigo foi um recorte sobre qual a cor dessas mulheres que trabalhavam nas fábricas. Ao meu ver, eram majoritariamente mulheres brancas, porque no Brasil persiste hoje, e naquela época também, uma visão racista de que a mulher negra ela é mais apta aos trabalhos braçais. E isso demonstra como... Isso demonstra, quando a gente vai olhar para as trabalhadoras domésticas, que são as mais vulneráveis no quadro de direitos, né, que elas são marcadamente mulheres negras. Existe uma fala da Sojourner Truth nos Estados Unidos, né, uma mulher negra sufragista, que ela pergunta, né, num dia lá que eles estavam falando sobre os direitos das mulheres, que as mulheres os homens tinham que dar a mão para as mulheres entrar nas carroças, que elas eram, né, umas damas, e ela se levanta no meio lá, né, e fala: e eu não sou uma mulher? Porque vocês não estão pensando nisso para a gente. E também para confrontar essa visão histórica que a Weinstein traz, é interessante no Brasil o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que ela retrata como era a experiência de uma mulher negra que morava na favela em São Paulo naquela mesma época, né? Então a gente vai ver essa diferenciação ali dessas duas realidades. E deixa eu ver aqui, o que mais? Eu falei da omissão, né? E como seria, então, um diagnóstico atual desses direitos? O que melhorou? Então, nós conquistamos uma equiparação salarial. O direito agora protege a gente contra as discriminações salariais no ambiente de trabalho. Mas o acesso ao mercado de trabalho é feito nas mesmas condições que os homens? Nós sabemos que não. Na hora da contratação, as empresas olham muito se é mulher ou não. Por quê? Porque mulher engravida, né? É isso que a gente sente no mercado de trabalho. E aqui eu estou falando de uma visão que é discriminatória, mas ela é realística também, porque a empresa ela vai ter que custear a mulher saindo do mercado, né, do trabalho naquele período. A empresa vai ter que suportar. Mas o que é isso? O que é essa licença maternidade? Talvez o que a gente precise começar a questionar também é o que o direito quer proteger nessa licença maternidade, porque parece que todos esses artigos que a gente traz aqui hoje, a questão central é como a gente vai reduzir as discriminações no mercado de trabalho em relação à mulher. E o que acontece é que parece que quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente é confrontada com a pergunta: mas você é capaz de assumir esse trabalho e as suas responsabilidades familiares? E lá do outro, né, quando os homens vão ceder esse mercado de trabalho, não é esperado que eles tenham essas funções dentro de casa. Isso, o direito do trabalho vem ignorando há muitos anos. E agora, com a questão, né, da Covid-19, parece que o debate tem vindo a aumentar sobre essas questões. Quem cuida? O que o direito tem feito para proteger essa divisão ali que acontece no espaço intrafamiliar? Porque o espaço do privado, o direito não abarca. O direito do trabalho ele está protegendo ali, naquele período quando a criança é pequena, né? Ou no período pós-adoção, para adaptação da criança na família, é uma espécie de, ok, nós temos que fazer isso, aquela criança tem que ser cuidada, mas espera que a mulher assuma toda essa função, porque ainda persiste socialmente, ao meu ver, uma visão de que nós mulheres temos uma vocação natural para cuidar. Então,
além da gente estar assumindo a maior parte dessas funções, quando a gente entra no mercado de trabalho, o direito não dá garantias suficientes para proteger a gente. E acho que eu já falei dessas questões e eu queria chamar a atenção nesses minutos finais que me restam para a gente pensar o que a licença maternidade hoje no Brasil está protegendo. Se a gente for ver o período, né, que a mulher, depois do pós-parto, precisa para recuperação, estaria incluído dentro da licença maternidade. O direito à criança de ser cuidada, né? Então, um direito da criança ser cuidada. E um direito à amamentação. Será que necessariamente esse direito precisa estar com um nome só? Esse direito que tenta abarcar essa esfera da vida, que é necessária a todos os seres humanos, porque nós somos seres dependentes. E a licença maternidade do Brasil, hoje ela é por volta, né, de 120 dias a 180 dias, com algumas concessões. E a licença paternidade, que é em torno de 5 dias, garantido pela CLT, e algumas empresas podem aderir, né, ao programa Empresa Cidadã, estender mais 15 dias, mas a custo da empresa. E esses 20 dias eu fico me perguntando, assim, o quê, né? Deve ser para levar a mulher até o hospital e voltar para casa, porque esse direito, ele não cria, ele não dá a oportunidade para os pais criarem laços suficientes com a criança, ou prestar verdadeiramente esse cuidado nessa fase essencial da vida. E o ato de cuidar, ele não está só nesses primeiros anos da vida, né? Temos também as emergências médicas, levar a criança para a escola, temos também os outros dependentes em casa, tem os casos dos idosos, né? E as pessoas com deficiência, que também necessitam de um cuidado maior, de uma atenção maior. E hoje quem assume a maior parte dessas funções são as mulheres. Então, o que eu tenho estudado como algumas soluções assim possíveis é o caso que existe em Portugal, que são as licenças parentais. Lá, as pessoas podem compartilhar esse período desses 180 dias, que, por exemplo, a mulher ele tem um direito ao resguardo obrigatório, que são os primeiros dias, os primeiros 40 dias, né? Depois tem o outro, o restante do período, ele pode ser compartilhado. E também há, fora desse rol protetivo, um direito à amamentação. Então, divide mais as funções. E também está mais aberto aos direitos das pessoas LGBTQI+, né? Porque um direito à licença maternidade, licença paternidade, ainda está muito vinculado a uma diferenciação de sexos, né? Então é isso, gente. Já até passei um minuto, peço desculpa. Muito obrigada pela oportunidade. Já passa para a Juliana, por gentileza, com a palavra, Juliana. Boa tarde a todos, estão todos me escutando? Meu nome é Juliana Contes, sou do 7º período do curso de Direito pelo Centro Universitário Toledo. E é muito gratificante estar com essas mulheres debatendo um assunto tão importante e tão pertinente hoje na sociedade brasileira. O texto que eu peguei foi relacionado aos direitos das mulheres, organização social e legislação trabalhistas nas entreguerras do sistema brasileiro. Ele foi dirigido e elaborado pela doutora Gláucia Fracoro e foi publicado pela Unicamp. O texto, em sua forma de contextualização, ele foi no período, ele estudou o período do movimento operário, né? No fim do século XIX e início do século XX. E analisou também, principalmente ali, a grande greve geral que teve no Brasil em 1917. Com isso, nós temos as seguintes abordagens. Para, antes de dizer, ao analisar toda a contextualização, a gente tem, primeiramente nesses períodos, que entender que estávamos passando por um período, não somente no Brasil, como em todo o mundo, das grandes reivindicações trabalhistas. Ou seja, tanto os homens quanto as mulheres que deixaram lá o serviço de agricultura, né, e veio para a cidade em busca de serviços na área industrial, principalmente na área de tecidos, que era uma grande época para a elaboração de tecidos e fabricação de moda na época, por conta da Revolução Industrial.
e das primeiras guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, então estava tendo uma grande consciência de classe. Entretanto, aqui no Brasil, principalmente, por a gente estar marcado por uma geração que estava saindo de um período escravocrata, né? E aquela lei que falava justamente sobre o embranquecimento do Brasil, ou seja, na forma de que vir imigrantes europeus para o Brasil, justamente para embranquecer a sociedade brasileira, a gente tem aí vários tipos de lutas no mesmo período, que é muito abordado dentro desse texto. E por muitas vezes os direitos das mulheres, que tanto elas debatiam, elas não acabavam tendo voz, principalmente entre 1890 a 1930. Entretanto, mesmo que elas não tenham tido aí, né, muito palco dentro dos sindicatos, né, os sindicatos que não davam essa liberdade para elas lutarem pelos seus direitos, elas foram muito importantes para todas as guerras, para todas as greves, né? E guerras também, até porque quando, nesses períodos, os homens precisavam ir até os grandes palcos por causa das guerras, quem ficava contribuindo para a renda e assumiu postos, né, das indústrias foram as mulheres. Então, havia muitas indústrias, principalmente no estado de São Paulo, que a maioria eram mulheres. Entretanto, os sindicatos não eram formados pela maioria mulheres. Na realidade, tinha uma ou outra. Um grande exemplo disso é que no texto é citado a Patrícia Galvão. Ela fala sobre, no livro dela, que é fictício, porém faz uma crítica de 1900 a 1930, que ela fala justamente sobre esse período abordado. E um dos diálogos que tem nesse texto é justamente sobre uma das mulheres estarem fumando um pouco antes do trabalho e o patrão chegar criticando, chamando ela de vagabunda, porque ela tinha que trabalhar muito. Isso era uma teoria europeia também, né, que falava assim que se o trabalhador quisesse ganhar mais, ele tinha que trabalhar mais. Então, as cargas horárias chegavam até 16 horas. Entretanto, enquanto os homens ganhavam diretamente proporcional à quantidade de horas que trabalhavam, as mulheres não ocorriam isso. Em média, a corrente monetária na época, os homens ganhavam 4.000 réis por dia, enquanto as mulheres ganhavam 800.000 réis. E em 1917, por exemplo, as mulheres ganhavam 3.000 réis, os homens ganhavam em média 8.000 réis por aí. E, além de tudo isso, igual a debatedora anterior falou, a grande massa de mulheres dentro das fábricas eram justamente as crianças. E os homens reivindicaram os direitos das crianças, não era justamente por causa do trabalho infantil escravo. Era muito porque eles queriam ocupar esses tipos de cargos. Então, por exemplo, eles meio que usavam das ferramentas, né, das mulheres estarem fazendo greves, justamente para tentar igualar esse salário, porque a maioria das greves que elas foram atrás foi para tentar igualar esse salário e entender, e fazer eles compreenderem que elas poderiam ter a liberdade de trabalho. Além de tudo isso, eles queriam tirar as mulheres e as crianças, porque enquanto as mulheres estavam em greve, os homens ocupavam os nossos lugares, logo ganhava mais, né? 1917 foi o grande marco para o Brasil, a greve geral e tudo mais. Porém, as reivindicações causadas, que foram os direitos a salários iguais, tanto para homens quanto para mulheres, que as greves anteriores, mesmo que as mulheres participavam, elas não tinham voz o suficiente para contribuir com a causa. Direito, por exemplo, a trabalhar 8 horas e essas coisas, mesmo que os homens pediam por isso, eles tinham um outro tipo de interesse público atrás. O texto também fala muito sobre os sindicatos, sobre a estrutura das mulheres dentro dos sindicatos. E enquanto, tipo assim,
as mulheres iam para as greves e tudo mais, assim como os homens, quem sofria mais repulsa, porque era um grande marco também que da polícia, a polícia matava, a polícia prendia e tudo mais, os homens conseguiram, por exemplo, o direito à greve. Enquanto a mulher, ela não conseguiu o direito à greve. Tanto é que quando elas faziam greves, elas eram demitidas dos vossos cargos, e quando conseguia novos empregos, em novas indústrias, em novas fábricas, elas ficavam manchadas pela fundação dos patrões. Ou seja, os patrões acusavam essas mulheres de roubo, de furto, de uso ilícito de drogas, e assim por diante. Ou seja, enquanto os dois lutaram pelo mesmo objetivo, os homens conseguiram ter o direito à greve, por exemplo, mas as mulheres não conseguiram isso. Muito pelo contrário, elas que acabaram sofrendo toda essas consequências geradas pela política atual na época. O que mais? A gente também tem que dizer aqui que diante dessa estrutura, por conta dessas pequenas divergências entre os interesses dos homens e os interesses das mulheres, não tinha uma estrutura feminina muito grande dentro dos sindicatos. Na época, a gente não tinha dados para serem abordados, como diz no texto, porém, nos Estados Unidos tinha. E elas sofriam muito quando eram ligadas aos sindicatos, porque se você for ver algumas documentações, os sindicatos falavam assim que as mulheres não deveriam participar ativamente de greves e muito menos trabalhar, justamente porque elas perderiam a performance da feminilidade. Ou seja, eles falavam assim que a mulher trabalhar na indústria, ela não contribuía em si para a sociedade e muito menos para o seu vínculo familiar, que o lugar dela era justamente dentro de casa. Então, se os próprios documentos sindicais da época, americanos, brasileiros, que faziam pequenas pequenas referências a que a mulher deveria contribuir mais a seu vínculo familiar do que propriamente para a sociedade, para si mesmo, que é o direito do trabalho, então ficava muito difícil elas terem o apoio dos sindicatos, né? Tanto é que, na época, não chegava nem a 4%, dependendo do sindicato formado por mulheres. Mas, mesmo assim, elas conseguiam se organizar através das ruas, das obras, e através disso elas conseguiam reivindicar muitos dos seus direitos. Tanto é que a CLT, né, na era Vargas, contribuiu para que fosse reivindicado alguns direitos trabalhistas, principalmente para as mulheres. Muito embora nos recortes desse artigo cortou a era Vargas, né, eu dei uma lida meio por cima de tudo, e aí foi constatado, né, que elas tiveram uma grande luta e conseguiram principalmente fazer as reivindicações na era Vargas. Considerações finais. Eu entrei no site do IBGE para ver alguns dados sobre, principalmente, a estrutura social das mulheres. Infelizmente, assim como era antigamente, a gente não tem tantas reivindicações assim das mulheres em sindicatos, ligas e tudo mais. As nossas lutas, elas são justamente mais propriamente todas juntas, mas a gente ainda não tem a liberdade própria de estar dentro de um sindicato, como era naquela época. Para vocês terem uma noção, o sindicato lá nos Estados Unidos só teve a contribuição mesmo e efetiva das mulheres em 1990, com 25%. No Brasil, em 1998, a gente teve 32% das mulheres nos sindicatos. E em 2006, que é os dados mais atuais que eu encontrei do IBGE sobre sindicatos, as mulheres são vinculadas a 34%. E eu queria finalizar com as considerações finais com uma frase da grande psicanalista e política Maria Rita Kier, que fala o seguinte: sem acesso ao poder político, as mulheres não teriam meios de garantir os outros direitos fundamentais para se tornar sujeitos de sua própria história. Então, assim, isso fica a critério nosso também, né? Mas esse artigo me deu um tapa muito na cara
sobre como nós mulheres, a gente luta pela igualdade de salário, por exemplo, há muito tempo, e mesmo assim a gente não consegue atingir. Então, a gente tem muito ainda para lutar, a gente tem muito ainda para reivindicar. E que a nossa luta, principalmente entre sindicatos, presidência da OAB e assim por diante, depende muito do agora, do que a gente pode fazer agora. Obrigada. Nós que agradecemos. Juliana, parabéns. Juliana e Thalita, as considerações de vocês foram muito pertinentes, eu gostei muito. Eu me sinto, dentro das possibilidades de hoje, satisfeita, não vou fazer nenhuma pergunta, questionamento, até porque eu fui contemplada em algumas coisas que eu iria pontuar depois, mas eu me senti contemplada na fala, principalmente na fala da Thalita. Ela trouxe algumas questões muito importantes, né, que é um compromisso que nós temos de não homogeneizar as mulheres, quando vamos tratar de todos esses temas, né, abordando a questão das mulheres negras e da discriminação no mercado de trabalho. Então, eu me senti contemplada pela sua fala e eu vou deixar para o debate, para as pessoas que querem fazer perguntas sobre esse caso, sobre essas questões, mas eu queria fazer rapidamente só um exemplo de como essa questão no mercado de trabalho é muito importante, porque o caso em que o Brasil foi considerado racista pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA foi um caso justamente de discriminação racial no mercado de trabalho, e não era nem em empresas, né, nos subempregos, né, que a população negra, e principalmente as mulheres, só começou a chegar mesmo de forma mais abrangente no final da década de 1980, porque antes elas não eram sequer contratadas, por isso as empregadas domésticas, né? Por isso que hierarquicamente no mercado de trabalho tem todo um sentido. Foi um cargo, uma função, um anúncio de emprego para a função de empregada doméstica, que é o caso Simone André Diniz, em que ela foi explícito, né? Neste caso foi explícito, tanto é que a prova material existiu a ponto, né, do caso chegar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E esse é um caso atual, de 2006, né, podemos considerar atual, mas que revela como o mercado de trabalho em relação às mulheres, desde 1888, né, ou seja, no pós-abolição, ele tem se manifestado nas mais variadas funções, né? Bem, e aí nós vamos ter também um eixo que é as carreiras jurídicas, que é um tema também que trata disso, né? Deve se tratar disso. E pensando no encontro passado, no texto da Sandra Brown, quando ela menciona o que chamou muita atenção dela na pesquisa que ela fez, né, sobre as mulheres negras já na década de 1970, ela visualizando as mulheres negras como a única possibilidade das moças do interior seria de sair da roça para a cozinha. Então, diz muito, ou seja, ela já fez uma introdução para o encontro de hoje. E isso não representa passividade em relação ao modo como as mulheres negras lutam e conquistam espaços, né? Mas também diz muito sobre a invisibilidade e o apagamento que ocorre nesses espaços. E aí, nesse sentido, eu passo a palavra, então, para as inscritas até o momento, que primeiro é a Bárbara, depois é a Emily. Bárbara, a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, né, pelos meninos que fizeram o debate e as relatorias também. Acho que o tema traz muitas questões, assim, inclusive a gente escolheu um texto mais, assim, recente, né, ali da década de 70, 80, e um mais antigo, justamente porque é um tema que atravessa, assim, né, até os dias de hoje. Eu vou começar comentando um pouquinho ali a fala da Juliana sobre a questão dos sindicatos, né, a participação das mulheres nos sindicatos, que eu acho que tem muita relação com o primeiro texto da relatoria, né, sobre o movimento das operárias, no sentido de que os sindicatos no Brasil, né, eles passam a ser constituídos principalmente ali no período do autoritarismo de Vargas, né, e aí cria-se a obrigatoriedade do sindicato único, né, então cada classe trabalhadora, cada
cada grupo, né, profissional tem um sindicato único e não pode ter mais de uma representação. E nisso, me parece, assim, eu fiquei pensando, né, não fiz um estudo sobre isso, mas que talvez aí tenha sido um grande momento de exclusão das mulheres do movimento operário. Porque se a gente perceber ali no primeiro texto, as mulheres operárias primeiro elas se organizaram entre si, para depois de fazer um movimento enquanto mulheres operárias, elas serem reconhecidas pelo movimento operário dominante, digamos, né, que era o masculino. E aí, quando vem as leis trabalhistas e a imposição desse sindicato único, me parece que o espaço dessas mulheres é muito mitigado, né? Porque daí os homens passam a centralizar esses sindicatos, né? Que no início eles são realmente centralizados pelo governo, né? Também tem isso. E esse espaço das mulheres, enfim, acaba ficando de lado, que corrobora muito também o argumento lá do texto sobre a creche, em que o movimento das mulheres pela creche, ele não vem pelo sindicato. Isso é muito interessante a gente perceber também, que não é um grupo de mulheres operárias organizado, é um grupo de mulheres, sei lá, professoras ou qualquer outra categoria profissional, né? Mas ele vem de um grupo de mulheres do bairro, né? Então, isso é muito interessante também a gente perceber, né, que talvez a forma ali que as mulheres conseguissem encontrar de organização fosse mais fácil num vínculo através dos ambientes domésticos do que um vínculo através do ambiente do trabalho. E sobre a questão da creche em específico, também, assim, comentando bastante a fala ali da Thalita, né, esse texto mexeu bastante comigo, assim, quando eu li, porque eu não sou mãe, né, não tenho filhos, e não tinha parado de pensar sobre isso, assim, do quanto realmente a creche é tratada como um tapa-buraco, né, inclusive pela nossa legislação, e que a luta pela creche, na verdade, é a luta pelo reconhecimento de um trabalho que é não pago, que é realizado pelas mulheres, né. Então, sobre a mulher mãe recai o papel de provedora, de educadora, ela é responsável pelo afeto, se acontece qualquer coisa com aquela criança, com o adolescente, a culpa é da mãe, né, socialmente falando. Então, é uma forma de compartilhar essa responsabilidade com a sociedade e também de desafogar essa mãe de um trabalho que ela não é paga, né? E aí eu fiquei pensando sobre esse recorte das mulheres negras, né? Que o direito do trabalho, ele mal reconhece o trabalho doméstico assalariado, né? Então, imagina o trabalho não remunerado, né? Então, se a gente for pensar, assim, a questão da creche e do trabalho doméstico, elas estão muito historicamente associadas, né? Justamente do trabalho doméstico enquanto um trabalho associado às mulheres negras, associado historicamente à escravidão, né? E por anos sem qualquer tipo de direito trabalhista, né? Recentemente a gente tem algum reconhecimento, mas ainda existe uma diferenciação grande, né? Entre um trabalho doméstico e um trabalho, digamos, convencional, né? Porque tem uma categoria específica para o trabalho doméstico. E hoje, diante da crise econômica que a gente vive, né, a solução mágica do capitalismo é o empreendedorismo das mulheres, né, e uma exaltação desse empreendedorismo, que é a mulher desempenhar ainda esse trabalho doméstico não remunerado na sua casa, e ela ainda assumir todos os riscos de um trabalho, né, todos os riscos dela não ter nenhum tipo de proteção jurídica, enfim, com uma falsa ideia que é vendida de liberdade de trabalho, né, que na verdade, enfim, a gente sabe que fica muito mais submetida ao mercado, né, do que se tivesse com um vínculo juridicamente reconhecido. Então, só para finalizar aqui, nesse sentido do direito do trabalho, a gente vê a importância do direito formal, né, porque o fato da creche ela não ser prevista enquanto um direito, como é, por exemplo, a educação, no momento que a gente tem de virada aí do constitucionalismo, em que se entende, né, que o Estado deve prover os direitos das pessoas, né, e não mais aquela ótica liberal de Estado, né, no Estado social, democrático de direito, a creche não entra porque ela não é entendida como um acesso ao direito à educação, né, mas sim enquanto realmente um direito da mulher trabalhadora, né. Então, aqui realmente acho que fica bem nítido assim, essa importância do reconhecimento jurídico dessa pauta como uma pauta muito mais ampla, né, como a Thalita mesmo colocou. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Excelente. Obrigada mesmo.
A Emily, com a palavra, a Emily está aí? Boa tarde a todos e todas. Eu queria parabenizar primeiro as meninas pelas excelentes apresentações, pelas excelentes relatorias. E eu queria falar um pouquinho, complementar um pouquinho o que a Thalita falou. Eu achei que ela trouxe questões muito pertinentes acerca da licença maternidade, principalmente quando ela coloca que a mulher tem esse direito ao resguardo, ao puerpério de 30 dias, e o homem tem direito só a esses 5 dias obrigatórios por lei. E aí eu convido vocês a pensar que essa mulher, durante esses 30 dias, ela tem toda uma dieta, toda uma limitação física exigida pela medicina para que ela não se esforce. Enfim, essa mulher tem um desgaste físico e mental, ela tem a questão de amamentar de madrugada, ela acabou de sair de um parto, ela está retornando a um fluxo menstrual muito forte, tem as questões do parto mesmo, se foi uma cesárea, se foi um parto vaginal, se teve laceração ou não, que grau de laceração, sofrimento com a amamentação, que algumas mulheres sofrem muito para conseguir isso, e o homem está ali como figura provedora apenas nesses 5 dias. E por que como figura provedora? Ele tem o direito de assistir ao parto, ele tem o direito de ficar os 3 dias no hospital e depois ele entende-se que ele traga essa mulher para casa e daí a responsabilidade dele acabou. E quem cuida da mãe puerpéria? É a mãe dela, a avó do bebê, são as tias, as primas, as amigas, as vizinhas. Então, esse cuidado com a mulher puerpéria e com o bebê recém-nascido também está destinado muito a nós mulheres. O homem, ele é desligado completamente dessa nova fase pós-gravidez. O papel dele é simplesmente trabalhar, chegar em casa, almoçar, comer e dormir. E essa mulher que está sobrecarregada, a ela vem, eu lembrei muito da autobiografia da Rita Lee, que quando ela fala que sofreu um estupro enquanto criança, ela foi muito protegida pela mãe, pelas irmãs, e ela fala do santo harém, o harém feminino. Então, a gente sempre está sendo apoiada por esse harém. E os homens? Cadê o papel dos homens nesse momento? Então, eu venho aqui mais mesmo como uma reflexão, como aguçar vocês a pensarem sobre isso, porque quando a Thalita me falou, eu pensei muito nesse sentido. Ela falou da questão da licença parental. Poxa, isso seria perfeito, né? E por que não também estender essa licença paternal? Porque e modificar essa visão que a gente tem do homem pós-gravidez, durante o processo de puerpério dessa mulher, como um homem pai de verdade, que auxilia a mãe, a esposa e o filho. Enfim, era isso. Muito bom, muito bom. Mais alguém inscrito? Mais alguém gostaria de falar? Acho que aqui nos comentários não tem ninguém inscrito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, não tem. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Aberto. Faça um fila, por favor. Se ninguém quiser. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu Maria Cristina, né? Oi, Maria Cristina, seja bem-vinda. Gente, ela é de Uberlândia, tá? Fica à vontade. Temos aí. Mas eu gostaria de só estar pontuando coisas aqui. Em relação a essa última fala, eu acho que a gente está plantando a sementinha, né? Cabe a nós, mulheres, mãe, tá orientando os nossos filhos. Então, assim, para que os nossos filhos façam a diferença. É um processo longo, é demorado, mas que eu tenho certeza que se a gente começa a ensinar os nossos filhos desde criança, né, que eles também têm essa responsabilidade com a esposa, né, que eles têm que ter esse carinho, esse cuidado com a mulher,
Eu acho que quando ele estiver no momento de ser pai, a gente vai ter uns pais mais participativos, pais bem mais atentos à necessidade das suas parceiras. Eu acredito muito nisso. Obrigada, Maria Cristina. Temos um comentário, deixa eu ver de quem que fez o comentário aqui, que pediu que está em cima para a gente encerrar, né? Amanda Vitória. Eu vou localizar seu comentário aqui, que eu não vi. Amanda. Ah, sim. A Amanda comenta aqui, né, que é o caso que eu citei, que é o caso Simone André Diniz, né, que foi um caso paradigmático, né, na OEA, que fez várias recomendações ao Brasil, né, e que não são cumpridas completamente, a maioria não é cumprida, inclusive a reparação a Simone André Diniz. Até isso ainda é um caso complexo em andamento. Mas é importante, eu mencionei, embora não seja o nosso tema, né, direitos humanos, direitos internacionais, mas é a causa, o que levou a isso, a discriminação racial no mercado de trabalho, especificamente, neste caso, em relação às mulheres. Bem, se nós não temos mais nenhuma consideração, eu gostaria de saber se tem alguém do grupo que queira, que tenha algo a dizer nesse nosso encerramento. Caso não tenhamos, nós podemos encerrar, né, agradecendo a todos e todas que participaram hoje e contribuíram. Eu gostaria, se possível. Sim, Carla, temos minutinhos ainda. 6 minutos. Né? Estão me vendo? Tá Sim. ruim meu áudio aqui. É que Bárbara perguntou acerca de Madame Crisantemo. Eu gostaria de fazer umas considerações nesse minuto. Já achei aqui minha anotação, tá? É só referência acerca do livro As Enervadas, do livro Enervadas, que ela conta a história de vários perfis femininos à época. O livro é de 1928, se não me engano, um livro importante da literatura dela, e deixo essa indicação aqui. O nome dela era, sim, um pseudônimo, conhecida como Madame Crisantemo, escrevia em vários periódicos à época, feministas. Um deles era a Revista Feminina, de 1920, e nesses periódicos achei muito interessante, tem muitas referências acerca do modo como o feminismo expressava aquela época, e uma coisa que eu achei muito importante neles foi vislumbrar que eles utilizavam de muitas referências que eram consideradas apropriadas ao feminino, como bordado, pintura, arte, comentar aquilo que é aceitável que as mulheres exercessem e, ao mesmo tempo, faziam excertos de achei fontes muito interessantes. Foi muito instigadora essa pesquisa, né, em relação a isso. O nome Carla, desculpa te interromper, dessa... mas aqui tem alguém com o microfone aberto que está fazendo eco, né? E uma coisa importante que eu gostaria de pontuar é acerca dessa questão da licença maternidade, que considero, sim, que foi um grande alcance para as mulheres, mas gostaria de debater aqui um outro viés, que é a questão de não se deixar perceber que esse, sim, é um direito às mulheres, né? E por que eu trago isso? Porque da mesma forma que a Bárbara pontuou aqui, que a creche deve ser vista vislumbrada também como direito à educação, não só como direito de proteção à mulher no mercado de trabalho, eu gostaria de pontuar que a licença maternidade ela é um direito a ser exercido, mas que dependendo das circunstâncias individuais de cada mulher, esse direito pode vir a ser renunciado no decorrer do usufruto dessa licença, não sendo algo obrigatório, impulsivo, irrenunciável, que a mulher não possa deixar de exercê-lo. E por que eu digo isso? Porque nós temos várias mulheres autônomas, né, no nosso país, temos mulheres que são chefes de família, temos mulheres que dependem, né,
de trabalhar, de trazer o sustento para suas casas, que por muitas vezes não conseguem usufruir ou não se permitem usufruir até o final desse direito por questão de perdas salariais mesmo. E, por vezes, sofrem julgamento pelo fato de ser interpretado que esse direito à licença é um direito irrenunciável porque seria um direito da criança. E, na verdade, como nós trouxemos em todo o espectro aqui do debate, ele é um direito dúplice, né? Não só um direito da criança, como é um direito da mulher dentro do mercado de trabalho. Então, eu trago essa pontuação, essa discussão, né? E aqui, como já me pediram a fala de volta, encerro minha participação. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Thalita, para que nós possamos encerrar, né? Já está dando 6 horas, acho que a galera já quer descansar. Sim. Eu queria só agradecer, porque eu acho que quando a gente fica assim, né, ainda mais nesse momento que a gente está só em casa, nos nossos textos, a gente não consegue alcançar tantas informações novas, tantos pontos de vista diferentes, né, que podem contribuir para o nosso trabalho como um espaço assim. Então, eu sou muito grata por poder participar daqui hoje, da oportunidade que o grupo dá. Só uma coisa que eu acho que a Emily falou, né, sobre a licença parental, é que eu não queria que vocês vissem ela como uma solução, tá? Eu tenho várias reflexões para quando a gente olha para fora do país e vê como se fosse uma solução. Lá também, a licença parental, ela não atingiu a igualdade plena para as mulheres. Ela tem vários problemas, como, por exemplo, eles abriram essa possibilidade para compartilhamento, mas quando vai tirar a licença, a base da licença ainda está vinculada ao salário. E como persistem as disparidades salariais, acaba que ali dentro da convenção, né, do casal, quem tira a licença continua sendo as mulheres. E mesmo na Noruega, que é muito falado, né, nos países europeus, que existe uma licença longa, as mulheres ainda ficam ali aquele tempo todo, que é mais de 1 ano, né? E quando retornam, encontram problemas também. Mas lá eles têm uma visão mais holística, assim, sabe aquela coisa do sagrado feminino? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem muita coisa ainda para olhar nesse ponto e a gente tem, eu acho que a gente que está no direito pode contribuir muito para mudar essa parte social. Eu acho que o direito, ele está impedindo e colocando algumas omissões que a gente pode olhar e melhorar. E era isso. Muito obrigada, gente. Foi um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Nós quem agradecemos, né? Agradecemos também a todas que participaram hoje, efetivamente, as relatoras, debatedoras, os demais membros e membras do grupo que estão aqui presentes, e a todos que participaram, né? Acredito que agora nós podemos descansar um pouquinho, foi muito lindo mesmo, tem muitos comentários aí, foi lindo mesmo, e aguardamos todos e todas para o nosso próximo encontro. Esqueci a data, gente, mas olha lá no calendário da próxima terça, tá? E caso possamos encerrar, né, um abraço a todas e todos.